Você já foi empurrada para um destino que não escolheu? Já teve que assinar algo com as mãos tremendo e o coração quebrado? Ela era inocente, pura, vivia em uma vila pequena, sonhando com liberdade. Mas quando as dívidas do pai ameaçaram sua família, ela foi obrigada a se casar com um completo estranho, um milionário poderoso. E ainda assim, marcado por algo que ninguém sabia, ele nunca tinha tocado uma mulher. E agora, a única que poderia cruzar essa barreira era justamente quem mais temia ser ferida. Curta, se você acredita que nem sempre o destino é justo, mas pode surpreender. Comente, você já foi forçada a aceitar algo que nunca imaginou? Compartilhe com quem precisa lembrar que até o que começa por obrigação pode se transformar em amor. Inscreva-se. Essa história vai tocar o seu coração de um jeito único. O martelo bateu 3 vezes na mesa de madeira velha. Marina sentiu cada pancada ecoar dentro do peito como tiros certeiros. Aos 19 anos, jamais imaginou que estaria ali, naquela sala abafada que cheirava a mofo e desespero, ouvindo um homem decidir seu destino como se fosse gado no leilão. Última chance, Joaquim. A voz grossa cortou o silêncio. 40 mil até sexta-feira, ou perco a paciência definitivamente. Seu pai tremia. As mãos calejadas de tanto trabalho na roça tremiam como folhas secas ao vento. Marina nunca tinha visto Joaquim Santos assim. Sempre foi o homem mais forte que conhecia, capaz de carregar sacos de milho que outros 2 não conseguiam erguer. Agora parecia um boneco quebrado, curvado sobre a cadeira como se o peso do mundo tivesse desabado sobre seus ombros. Eu imploro mais 1 mês, seu Tadeu. A voz saía engasgada. A safra vai render, eu garanto. Garantia não paga, dívida. O agiota riu com desprezo. E você já me deu mais garantias que um político em época de eleição. Marina observava tudo do canto da sala, tentando se fazer invisível. O vestido simples de algodão grudava no corpo pelo suor frio que escorria pelas costas. Cada palavra daquele homem gordo e suado era como uma punhalada. Ela sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Sentia no ar, como quando as nuvens escuras se acumulam antes da tempestade. Tem uma alternativa. Tadeu se recostou na cadeira que gemeu sob seu peso. Os olhos pequenos e cruéis se fixaram em Marina. Sua filha é bonita. Virgem, imagino. O sangue de Marina gelou. Joaquim se levantou de um salto, os punhos cerrados. Não ouse falar da minha filha, desgraçado. Calma, homem. Tadeu ergueu as mãos, fingindo inocência. Não estou sugerindo nada imoral. Estou falando de casamento, negócio limpo. Casamento? Joaquim franziu a testa, confuso. Conheço um homem rico, muito rico. Precisa de esposa e não tem tempo para frescuras de namoro. Tadeu tirou um cigarro do bolso e acendeu, soltando a fumaça lentamente. Leonardo Farias. Já ouviu falar? Marina sentiu as pernas bambearem. Claro que conhecia esse nome. Todo mundo na região conhecia. O milionário recluso que vivia na mansão no alto da colina, cercado por muros altos e segredos ainda maiores. Diziam que nunca sorria, que nunca saía de casa, exceto para negócios. Que tinha o coração de pedra e as mãos manchadas com o sangue dos inimigos. Ele oferece 100 mil pela noiva certa. Tadeu continuou saboreando cada palavra como se fosse mel. Virgem, jovem, obediente. Sua filha serve perfeitamente. Minha filha não está à venda. Joaquim gritou, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Não está... Tadeu riu novamente. Então, de onde vai tirar 40 mil até sexta? Do céu! O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina podia ouvir o próprio coração batendo desesperadamente, como um pássaro preso numa gaiola tentando escapar. Olhou para o pai e viu algo morrer em seus olhos. A esperança, a dignidade.
tudo o que restava do homem orgulhoso que a criou. Pai, ela sussurrou, dando um passo à frente. Não, Marina, volta para o seu quarto. Joaquim não conseguia olhar para ela. Deixa a menina falar. Tadeu sorriu como um predador. Afinal, é do futuro dela que estamos tratando. Marina respirou fundo. As lágrimas queimavam os olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. Não na frente daquele homem nojento. Não quando precisava ser forte. Quanto tempo ele me daria para decidir? Marina, não. Joaquim se desesperou. Decide agora ou não decide nunca. Tadeu apagou o cigarro no cinzeiro sujo. Leonardo Farias não é homem que espera. Aceita ou não aceita. Marina fechou os olhos. Pensou na mãe, morta há 2 anos, que sempre dizia que mulher forte faz o que precisa ser feito. Não, o que quer fazer. Pensou nos irmãos mais novos, Pedro e Ana, de apenas 8 e 10 anos, que não tinham culpa das dívidas do pai. Pensou na fazendinha onde nasceu, que seria tomada pelos abutres se ela não fizesse algo. Quais são as condições? Sua voz saiu firme, surpreendendo a todos, inclusive ela mesma. Marina, pelo amor de Deus, quais são as condições? Ela repetiu, ignorando o desespero do pai. Tadeu sorriu largo, mostrando os dentes amarelados. Casamento civil. Na segunda-feira, sem festa, sem frescura. Você vai morar na mansão, ser esposa nos termos da lei. Ele paga todas as dívidas da sua família e ainda deixa uma quantia para vocês viverem bem. E se eu quiser sair, se não der certo? Casamento não é experiência, menina. É compromisso. Tadeu se levantou, pegou uma pasta preta sobre a mesa e retirou alguns papéis. Mas se for embora nos primeiros 5 anos, sua família fica devendo tudo de novo com juros. A armadilha estava montada. Marina entendeu perfeitamente. Não era um casamento que estava sendo oferecido. Era uma prisão dourada com chaves nas mãos de um estranho. Onde assino? Ela perguntou. Marina, não faça isso. Joaquim segurou o braço da filha, os olhos cheios de lágrimas. Eu dou um jeito, eu juro que dou um jeito. Ela olhou para o pai com toda a ternura que conseguiu reunir. Aquele homem tinha trabalhado a vida inteira para dar dignidade à família. Tinha acordado antes do sol nascer durante 20 anos para plantar, colher, sonhar com um futuro melhor para os filhos. Não merecia acabar assim, humilhado e quebrado por causa de uma seca que arruinou a safra. Pai, me olha. Ela segurou o rosto áspero entre as mãos. A senhora sempre disse que família é tudo, que a gente se sacrifica pelos que ama. Não é sacrifício se for por amor. Joaquim desabou a chorar como uma criança. Marina nunca tinha visto o pai chorar, nem quando a mãe morreu, nem quando perdeu 3 safras seguidas. Vê-lo assim, partiu algo dentro dela, mas também deu a força que precisava. Me dá a caneta. Ela estendeu a mão para Tadeu. Agora sim estamos conversando. Ele entregou uma caneta dourada, cara, que contrastava com toda a pobreza daquela sala. Marina pegou os papéis. As letras dançavam diante dos seus olhos. Não conseguia ler direito, mas não importava. Sabia exatamente o que estava assinando. Estava vendendo a própria liberdade para comprar a paz da família. A caneta pesava como chumbo entre os dedos. Cada letra do nome parecia uma eternidade para escrever. Marina Joaquina Santos. Era assim que sempre assinou os poucos documentos. La vida, agora seria a última vez usando esse nome. Pronto, ela devolveu os papéis, as mãos firmes apesar do terremoto que acontecia por dentro. Perfeito. Tadeu guardou tudo na pasta com satisfação. Leonardo vai buscar você domingo às 5 da tarde. Vista seu melhor vestido e não se atrase. Ele odeia atraso. Como ele é? Marina perguntou, surpresa por ainda conseguir falar. Descobrirá em breve. Tadeu caminhou até a porta, parou e se virou. Uma dica, menina.
Leonardo Farias não é como os outros homens. Tem peculiaridades. Se for esperta, vai entender logo. Se não for, bem, melhor que seja. A porta bateu atrás dele, deixando pai e filha sozinhos naquele silêncio carregado de dor e arrependimento. Marina se sentou ao lado de Joaquim, que continuava chorando baixinho. Me perdoa, minha filha. Me perdoa por não ter conseguido proteger você. Não tem nada para perdoar, pai. Ela apoiou a cabeça no ombro largo, que sempre foi seu refúgio. A gente vai ficar bem, todos nós. Mas enquanto dizia isso, uma pergunta martelava em sua mente cruel e insistente. Que tipo de homem compra uma esposa como quem compra gado? E por que um milionário, que poderia ter qualquer mulher, precisava pagar por uma camponesa assustada? Marina Santos tinha 3 dias para descobrir. 3 dias antes de se tornar propriedade de um completo estranho. 3 dias antes de descobrir que algumas prisões são douradas por fora, mas continuam sendo prisões por dentro. E o mais aterrorizante de tudo, ela não fazia ideia de que estava prestes a conhecer o homem mais solitário do mundo. O carro preto surgiu na estrada poeirenta exatamente às 5 da tarde. Marina observava pela janela do quarto, segurando uma pequena mala de couro que pertenceu à mãe. Dentro havia apenas o essencial. 3 vestidos simples, roupas íntimas, costuradas à mão, um terço que ganhara na primeira comunhão e a foto da família tirada no último Natal. Seu coração martelava com força selvagem. Cada batida parecia ecoar por todo o corpo, fazendo suas mãos tremerem descontroladamente. Tinha passado os últimos 3 dias, imaginando esse momento, criando cenários na cabeça sobre como seria encontrar o homem que comprara sua liberdade. Chegou a hora, minha menina. Joaquim apareceu na porta, os olhos vermelhos de tanto chorar escondido. Marina se virou, forçando um sorriso que não sentia. Usava o vestido azul marinho que a mãe costurara para sua formatura do ensino médio. Era a peça mais elegante que possuía, mesmo sendo simples demais para onde estava indo. Eu vou ficar bem, pai, mentiu com a voz firme. Se esse homem maltratar você de qualquer jeito, você volta correndo para casa. Eu dou um jeito na dívida, mesmo que isso me mate. Não vai acontecer nada comigo. Ela beijou a testa do pai, respirando pela última vez o cheiro de terra e suor honesto que sempre o acompanhava. Pedro e Ana aguardavam na sala, os olhinhos cheios de lágrimas que não entendiam completamente. Marina os abraçou forte, gravando na memória a sensação de proteger aqueles 2 pequenos inocentes. Cuidem do pai e sejam obedientes. Eu vou mandar cartas sempre. Você vai voltar logo, né, Marina? Ana perguntou com a voz embargada. Claro que sim, amor. Mais uma mentira necessária. O motorista bateu na porta. Era um homem alto, de terno escuro e expressão séria, que não disse uma palavra sequer. Apenas pegou a mala de Marina e indicou o carro com um gesto seco. A viagem até a mansão durou 40 minutos que pareceram eternos. Marina olhava pela janela, vendo a paisagem familiar da fazenda dar lugar a propriedades cada vez maiores e mais luxuosas. O carro subia uma estrada sinuosa, cercada por eucaliptos imensos que bloqueavam o sol, criando um túnel de sombras que aumentava sua ansiedade. Finalmente, os portões se abriram. Marina prendeu a respiração ao ver a mansão pela primeira vez. Era ainda maior do que imaginara. 3 andares de pedra clara, jardins perfeitamente cuidados, uma fonte no centro do pátio circular onde o carro parou. Tudo impecável, frio, sem uma única imperfeição. Chegamos, o motorista falou, pela primeira vez abrindo a porta para ela. Marina desceu com as pernas bambas, seus sapatos simples de couro rangiam no piso de mármore. Sentia-se como uma intrusa naquele lugar perfeito demais para ser real. Uma mulher de meia-idade, elegante e séria, apareceu na entrada principal.
Usava um vestido cinza discreto e o cabelo preso num coque impecável. Você deve ser Marina. Sou Dona Conceição, governanta desta casa há 15 anos. Sua voz era educada, mas distante. Senhor Leonardo a aguarda na biblioteca. Agora? Marina gaguejou. Ele não costuma esperar. Dona Conceição deu meia volta e começou a caminhar pelos corredores. Marina a seguiu, tentando não tropeçar no chão encerado. As paredes eram cobertas por quadros caros, retratos de pessoas sérias que pareciam julgá-la com os olhos pintados. Lustres de cristal pendiam do teto alto, refletindo a luz em 1000 facetas que a deixavam tonta. Algumas regras básicas. Dona Conceição falava sem olhar para trás. Senhor Leonardo valoriza silêncio e pontualidade. Não gosta de conversas desnecessárias. Prefere que batam na porta antes de entrar em qualquer cômodo. E nunca, jamais, toque em seus livros sem permissão. Ele é violento? Marina perguntou em voz baixa. Dona Conceição parou abruptamente e se virou, com uma expressão estranha no rosto. Violento? Ela quase sorriu. Criança, esse homem não conseguiria machucar uma mosca, mesmo que quisesse. É o ser mais... Ela interrompeu a si mesma como se tivesse falado demais. Você verá por si mesma. Pararam diante de uma porta dupla de madeira escura. Dona Conceição bateu 3 vezes, aguardou alguns segundos e abriu. Senhor, Leonardo, sua noiva chegou. Marina entrou na biblioteca e sentiu como se tivesse sido transportada para outro mundo. As paredes eram cobertas de livros do chão ao teto, milhares deles organizados perfeitamente. Uma lareira crepitava suavemente no canto, mesmo sendo verão. O cheiro de couro, papel velho e algo que ela não conseguia identificar. Talvez solidão pairava no ar. E lá, de pé diante da janela, com as costas voltadas para ela, estava Leonardo Farias. Ele era alto, mais alto do que esperava. Os ombros largos preenchiam perfeitamente o terno preto de corte impecável. O cabelo escuro, ligeiramente ondulado, tocava o colarinho da camisa branca. Mesmo sem ver seu rosto, Marina sentiu uma aura de poder emanando dele como ondas de calor. Pode se retirar, Conceição. Sua voz era grave, aveludada, com um timbre que fez algo estranho se mexer no estômago de Marina. Sim, senhor. A governanta saiu, fechando a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina não sabia se deveria falar, se mover ou simplesmente aguardar. Suas mãos suavam dentro das luvas brancas que havia comprado especialmente para esta ocasião. Lentamente, Leonardo se virou. Marina não conseguiu conter um suspiro. Ele era lindo. Não bonito como os rapazes da vila, mas lindo de uma forma devastadora e perigosa. O rosto anguloso poderia ter sido esculpido em mármore por um artista renascentista. Os olhos eram de um verde profundo que lembrava águas oceânicas, mas havia algo mais neles. Uma tristeza antiga, como se carregasse feridas que nunca cicatrizaram completamente. Você tem medo de mim? Ele perguntou sem preâmbulos, cruzando os braços. Marina hesitou. Tinha, sim, mas não do tipo que ele imaginava. Um pouco. Decidiu pela honestidade. Do que exatamente? Do desconhecido. Ela ergueu o queixo, determinada a não parecer uma criança assustada. Não sei nada sobre o senhor, exceto que tem dinheiro suficiente para comprar pessoas. Algo piscou nos olhos dele. Surpresa, talvez até respeito. Você fala o que pensa. Minha mãe dizia que mentira é covardia disfarçada. Leonardo caminhou até uma poltrona de couro e se sentou, indicando outra à sua frente. Sente-se, precisamos conversar. Marina obedeceu, mantendo as costas eretas e as mãos cruzadas no colo, como aprendera nas aulas de etiqueta da escola. Imagino que tenham contado histórias sobre mim, ele disse, servindo-se de um copo de uísque de uma bandeja lateral. Algumas. E que histórias são essas?
Marina respirou fundo. Se ele queria honestidade, teria honestidade. Que o senhor é cruel, que nunca sorri, que tem o coração gelado e só se importa com dinheiro. Ela fez uma pausa. Que já matou pessoas que o desrespeitaram. Para sua surpresa, Leonardo riu. Foi uma risada baixa, quase sem som, mas genuína. Matei pessoas? Ele balançou a cabeça. Sou muitas coisas ruins, Marina, mas assassino não é uma delas. Então o que o senhor é? Ele ficou em silêncio por longo tempo, girando o uísque no copo e observando o líquido dourado como se contivesse as respostas que procurava. Solitário. Finalmente respondeu. Muito solitário. Havia algo na forma como disse isso que tocou Marina profundamente. Não era autocomiseração, era constatação simples de um fato doloroso. Por que se casou comigo? Ela perguntou. Um homem como o senhor poderia ter qualquer mulher. Qualquer mulher que quisesse meu dinheiro, sim. Ele tomou um gole do uísque. Mas eu não quero ser amado pelo que tenho. Quero ser... Ele parou, como se tivesse percebido que estava dizendo demais. Muba, quer o quê? Marina insistiu suavemente. Aceito. A palavra saiu quase inaudível. Só quero ser aceito. Naquele momento, algo fundamental mudou no ar entre eles. Marina viu além da riqueza, além dos rumores, além do medo. Viu um homem perdido, tentando encontrar seu lugar no mundo, assim como ela. Eu posso tentar, ela disse simplesmente. Leonardo ergueu os olhos, surpreso. Tentar o quê? Aceitar o Senhor. Marina sentiu coragem crescendo dentro do peito. Se o Senhor também me aceitar como sou. Ele a estudou intensamente, como se tentasse decifrar um enigma complexo. Você não é o que esperava, ele murmurou. O senhor também não. Silêncio novamente. Mas dessa vez não era desconfortável. Era expectante, como se ambos estivessem no limiar de algo, novo e desconhecido. Conceição vai mostrar seus aposentos. Leonardo se levantou. Jantamos às 8. Nada formal. Senhor Leonardo? Marina chamou quando ele se dirigia para a porta. Sim. Obrigada por pagar as dívidas do meu pai antes, mesmo de me conhecer, e isso foi gentil. Ele parou com a mão na maçaneta sem se virar. Não foi gentileza, Marina, foi necessidade. Sua voz ficou mais baixa. Eu precisava ter certeza de que você estaria aqui por vontade própria, não por desespero. Mas eu estou aqui por desespero. Não! Finalmente se virou, e pela primeira vez ela viu algo que poderia ser um sorriso tocando os cantos de sua boca. Você está aqui por amor à sua família. É diferente. A porta se fechou atrás dele, deixando Marina sozinha na biblioteca perfumada. Ela olhou ao redor, para todos aqueles livros que contavam 1000 histórias diferentes, e se perguntou se estava prestes a começar a escrever a sua própria. Uma história que começara com lágrimas e contratos assinados à força, mas que talvez, apenas talvez, pudesse ter um final diferente do que imaginara. Pela primeira vez em 3 dias, Marina Santos permitiu-se ter esperança. Uma semana havia passado desde que Marina se tornara esposa de Leonardo Farias. 7 dias de convivência estranha, marcados por uma dança silenciosa de aproximação e recuo que deixava ambos confusos e tensos. O quarto que ocupava ficava no 2º andar, separado dos aposentos de Leonardo por um corredor longo e 2 lances de escada. Era luxuoso beyond seus sonhos mais ousados. Cama de dossel com lençóis de seda, banheiro maior que a sala de sua antiga casa, closet repleto de vestidos caros que ele mandara costurar especialmente para ela. Mas toda aquela opulência não conseguia mascarar a solidão que a corroía por dentro. Leonardo mantinha distância respeitosa, quase reverente. Cumprimentava-a educadamente durante as refeições, perguntava sobre seu bem-estar, certificava-se de que nada lhe faltava. Porém jamais se aproximava fisicamente.
nem mesmo um aperto de mão casual. Marina observava seus movimentos com crescente curiosidade. Sempre que ela se aproximava dele por acaso, para pegar sal na mesa ao passar pelos corredores estreitos, Leonardo recuava instintivamente, como um animal ferido evitando contato. As mãos ficavam rígidas ao lado do corpo. Os músculos tensionavam, visivelmente, sob o tecido dos ternos impecáveis. Naquela manhã de quinta-feira, ela decidiu quebrar o padrão. Leonardo estava na varanda dos fundos tomando café enquanto lia documentos empresariais. O sol matinal dourava seu perfil concentrado, realçando a linha forte da mandíbula e os cílios longos que projetavam sombras delicadas sobre as maçãs do rosto. Bom dia! Marina se aproximou carregando a própria xícara. Bom dia, Marina! Ele ergueu os olhos brevemente, depois voltou aos papéis. Ela puxou uma cadeira bem próxima à dele, ignorando propositalmente o espaço vazio das outras 6 cadeiras disponíveis. Leonardo enrijeceu imperceptivelmente. Posso perguntar em que está trabalhando? Aquisição de uma rede hoteleira, no litoral. Sua resposta veio automática, profissional. Deve ser excitante expandir os negócios. É, monossilábico. Marina bebericou o café, fingindo contemplar o jardim enquanto observava Leonardo pelo canto do olho. Ele folheava os documentos sem realmente lê-los, claramente desconfortável com a proximidade. Leonardo? Sim? Ainda sem olhar. Para ela. Você pode me explicar por que age como se eu fosse contagiosa? A pergunta o pegou desprevenido. Finalmente ergueu a cabeça, encontrando os olhos dela com expressão surpresa. Eu não... Age sim. Marina colocou a xícara na mesa com determinação. Toda vez que me aproximo, você se afasta. Se passo perto, você evita qualquer chance de tocar em mim, mesmo acidentalmente. Até durante o casamento civil, você mal conseguiu segurar minha mão para trocar as alianças. Leonardo fechou os papéis lentamente, como quem ganha tempo para formular uma resposta adequada. Estou respeitando seu espaço. Imaginei que preferiria assim. Preferiria como? Marina virou a cadeira de frente para ele. Somos casados há 1 semana, e você nunca nem tentou me beijar, nem mesmo um beijo no rosto como cumprimento. É normal entre casais? O desconforto dele era palpável agora. As mãos apertavam os documentos com força desnecessária, amarrotando as bordas. Marina, há coisas sobre mim que você não compreende. Então me explique. Ela se inclinou para frente, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Somos estranhos vivendo na mesma casa, tentando fingir que isso é normal. Talvez se conversássemos... Não é tão simples. Leonardo se levantou abruptamente, caminhando até a grade da varanda. Marina o seguiu, posicionando-se ao lado dele. Quando estendeu a mão para tocar seu braço, ele se esquivou como se ela fosse fogo. Pronto! Ela exclamou frustradamente. Fez de novo. Marina, por favor. Por favor, o quê? Sua voz subiu de tom. Estou tentando entender o homem com quem me casei, mas você age como se eu fosse um fantasma. Ou pior, como se meu toque fosse te machucar de alguma forma. Leonardo apoiou as mãos na grade, os nós dos dedos esbranquiçados pela pressão. O silêncio se estendeu por longos momentos, preenchido apenas pelo canto dos pássaros e o ruído distante do trânsito. Você tem razão. Ele murmurou finalmente. Meu toque poderia te machucar. Como assim? Eu não sei como tocar uma mulher. As palavras saíram tão baixas que Marina teve que se esforçar para ouvir. Nunca aprendi. Ela franziu a testa confusa. Não entendi. Leonardo respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas e perigosas. Eu nunca estive com uma mulher, Marina. Nunca. Virou-se para encará-la, os olhos verdes carregados de uma vulnerabilidade que a deixou sem fôlego.
Aos 40 anos, nunca toquei uma mulher além de cumprimentos formais. Nunca beijei. Nunca... nada. Marina piscou várias vezes, processando a informação. Você está dizendo que é... virgem. A palavra pareceu arrancar algo de dentro dele. Um homem de 40 anos que nunca conseguiu se conectar com alguém do sexo oposto de forma íntima. O mundo pareceu inclinar ligeiramente no eixo. Marina se apoiou na grade, tentando assimilar aquela revelação devastadora. Mas como? Por quê? Leonardo riu amargamente. Quer a versão longa ou a curta? A verdadeira. Ele caminhou de volta para a mesa. Serviu-se de mais café com mãos que tremiam quase imperceptivelmente. Cresci numa família onde demonstrações de afeto eram vistas como fraqueza. Meu pai acreditava que homens de negócios deveriam ser máquinas calculistas, não seres emocionais. Tomou um gole do café. Fui educado para conquistar mercados, não corações. E as mulheres da sua idade, namoradas na adolescência, estava sempre estudando ou trabalhando. Pai me colocou nos negócios aos 16 anos. Não havia tempo para frivolidades como relacionamentos. Seus olhos se perderam em algum ponto distante. Quando finalmente tive tempo, já não sabia mais como me aproximar de alguém naturalmente. Marina sentia o coração apertando a cada palavra. Começava a entender a solidão profunda que irradiava dele como ondas invisíveis. E depois que seu pai morreu, piorou. Leonardo se sentou pesadamente. Tentei algumas vezes. Conheci mulheres em eventos sociais, jantares de negócios, mas sempre ficava claro que estavam interessadas no dinheiro, não em mim. E eu não conseguia fingir intimidade que não sentia. Então decidiu comprar uma esposa. Decidi procurar alguém que pudesse me aceitar como sou, sem expectativas românticas grandiosas. Ele a encarou diretamente. Alguém que entendesse que isto seria um arranjo civilizado entre duas pessoas solitárias. Marina absorveu suas palavras em silêncio. De repente, tantas coisas faziam sentido. A reverência com que a tratava, a distância respeitosa, o nervosismo sempre que ela se aproximava. Leonardo, sim, você tem medo de mim. Não foi uma pergunta. Foi constatação suave que o fez engolir em seco. Aterrorizado, admitiu com honestidade brutal. Você é jovem, bonita, cheia de vida. Merece alguém que saiba como amá-la adequadamente. E eu sou um homem de 40 anos que não sabe nem como segurar a mão de uma mulher sem parecer desajeitado. Marina sentiu lágrimas queimando os olhos, não de pena, mas de uma compaixão profunda que a surpreendeu. Mas posso te contar um segredo? Claro, eu também não sei. Ela sorriu através das lágrimas. Cresci numa família religiosa conservadora. Nunca namorei seriamente. Nunca... Bem, você entende. Somos dois inexperientes tentando fingir que sabemos o que estamos fazendo. Leonardo a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Você não está com nojo de mim? Um homem da minha idade que nunca... Nojo? Marina interrompeu genuinamente chocada. Leonardo, você acha que há algo errado em não ter se entregado para qualquer pessoa só por pressão social? A maioria das mulheres acharia estranho. Eu não sou a maioria das mulheres. Ela se levantou, caminhou até onde ele estava sentado. Posso tentar algo? Leonardo assentiu hesitantemente. Lentamente, muito lentamente, Marina estendeu a mão em direção ao rosto dele. Quando Leonardo começou a se afastar instintivamente, ela murmurou: confia em mim. Ele parou, permitindo que ela tocasse levemente sua face. A pele era quente, ligeiramente áspera pela barba por fazer. Marina sentiu-o tremer sob seu toque, mas ele não se afastou. Não tem nada de assustador nisso, ela sussurrou. É só pele tocando pele. Para você, talvez. Sua voz saiu rouca.
Para mim, é como se você estivesse tocando minha alma. Marina manteve a mão em seu rosto por mais alguns instantes, depois a retirou suavemente. No silêncio dele, encontrei a verdade que me libertou do medo. Ela murmurou, mais para si mesma que para ele. O que disse? Nada importante. Marina sorriu, só percebendo que às vezes as pessoas que mais tememos são aquelas que mais precisam de compreensão. Leonardo permaneceu em silêncio, tocando inconscientemente o local onde ela havia posto a mão, como se quisesse preservar a sensação. E pela primeira vez, desde que se conheceram, Marina viu um sorriso verdadeiro iluminar o rosto daquele homem complexo e solitário. Um sorriso que prometia que talvez, apenas talvez, eles pudessem ensinar um ao outro como não estar sozinhos no mundo. O céu começou a escurecer na tarde de sexta-feira com uma velocidade que pressagiava tempestade violenta. Marina observava pelas janelas do seu quarto enquanto nuvens pesadas se acumulavam no horizonte, tingidas de roxo e cinza chumbo, que faziam o ar parecer carregado de eletricidade. 3 dias haviam se passado desde a conversa na varanda. 3 dias em que a atmosfera entre ela e Leonardo havia mudado sutilmente, como se um véu invisível tivesse sido retirado. Ele ainda mantinha distância física, mas agora seus olhos procuravam os dela durante as refeições. Sorria mais frequentemente. Às vezes, até iniciava conversas sobre assuntos além dos estritamente necessários. Marina sentia algo crescendo dentro do peito. Não amor ainda, mas uma afeição genuína por aquele homem complexo que escondia um coração frágil atrás de uma fachada de poder. Começava a entender que Leonardo não era apenas solitário. Era profundamente assustado de se conectar com alguém e ser rejeitado. O primeiro trovão ecoou às 8 da noite durante o jantar. Marina estremeceu involuntariamente, derrubando o garfo no prato com um ruído metálico que ressoou pelo salão imenso. "Você tem medo de tempestades?" Leonardo perguntou, notando sua reação. "Um pouco", ela confessou, tentando parecer casual. "Desde pequena. Uma vez, um raio atingiu a árvore do quintal e quase pegou fogo na casa. Outro trovão, mais forte, fez as janelas vibrarem." Marina fechou os olhos instintivamente, as mãos se apertando no colo. "Quer que Conceição prepare chá de camomila? Ajuda a relaxar." "Não precisa." Marina forçou um sorriso. "Vou ficar bem." Mas ela não ficou bem. Às 11 da noite, quando se recolheu aos seus aposentos, a tempestade havia se intensificado numa fúria devastadora. Raios cortavam o céu como lâminas prateadas, seguidos por trovões que pareciam rasgar o próprio tecido da realidade. A chuva martelava contra as janelas com força brutal, criando um ruído constante que impedia qualquer possibilidade de descanso. Marina estava deitada na cama imensa, encolhida sob os lençóis de seda, quando o primeiro raio realmente próximo iluminou o quarto inteiro por alguns segundos cegantes. O trovão que se seguiu foi ensurdecedor, fazendo os móveis tremerem e os cristais do lustre tintiram como sinos funestos. Ela se sentou na cama, o coração disparado. Suas mãos tremiam descontroladamente enquanto abraçava os joelhos contra o peito, tentando se fazer pequena e invisível para a tempestade que rugia lá fora. Outro raio, outro trovão que parecia explodir dentro da sua cabeça. Marina não conseguiu mais suportar. Saltou da cama, envolveu-se no roupão de seda rosa que Leonardo havia mandado fazer para ela e saiu do quarto descalça, correndo pelos corredores escuros da mansão. Seus pés nus faziam ruído mínimo no piso frio de mármore enquanto subia. As escadas que levavam ao terceiro andar, onde ficavam os aposentos de Leonardo.
Havia decorado o caminho durante as primeiras noites, quando a curiosidade sobre onde ele dormia a mantinha acordada. Parou diante da porta dupla de carvalho maciço, o punho erguido para bater, quando percebeu o que estava fazendo. Era quase meia-noite. Leonardo provavelmente estava dormindo. Que direito tinha de acordá-lo por causa de um medo infantil? Mas outro trovão explodiu acima da casa, tão violento que as luzes piscaram, e Marina bateu na porta antes que a coragem a abandonasse. Leonardo, chamou baixinho. Silêncio do outro lado. Leonardo, sou eu. Tentou novamente um pouco mais alto. Ruído de passos. A porta se abriu lentamente, revelando Leonardo envolto num roupão escuro de seda, o cabelo desarrumado pelo sono. Seus olhos verdes estavam alertas, preocupados. Marina, o que aconteceu? A voz saiu rouca, carregada de sono e uma ternura que a surpreendeu. Ela gaguejou, de repente se sentindo ridícula. A tempestade... Não consigo. Dormir. Outro raio iluminou o corredor, seguido imediatamente por um trovão que fez Marina dar um pulo e se encolher instintivamente. Leonardo observou sua reação com olhos que se encheram de compreensão. Entre. Ele abriu a porta completamente, se afastando para dar passagem. O quarto de Leonardo era surpreendentemente acolhedor. Esperava algo formal e frio como o resto da casa, mas encontrou um ambiente aquecido por tapetes persas, uma lareira acesa e prateleiras repletas de livros. A cama enorme ocupava o centro com lençóis desarrumados, onde ele estava deitado. Desculpe te acordar. Marina murmurou, abraçando-se para conter os tremores que não eram apenas do frio. Não estava dormindo. Leonardo fechou a porta atrás dela. Também não gosto muito de tempestades. Sério. Quando era criança, meu pai me trancava no porão durante as tempestades para me ensinar a ser corajoso. Suas palavras saíram amargas. Dizia que homens de verdade não têm medo de fenômenos naturais. Marina o encarou, chocada com a crueldade casual daquela revelação. Que idade você tinha? 6, 7 anos. Leonardo se dirigiu à lareira, atiçando as chamas com um ferro. Passei horas no escuro, ouvindo os trovões ecoarem pelas paredes de pedra. Isso é terrível. Foi útil. Ele deu de ombros, mas Marina percebeu a tensão em seus músculos. Me ensinou que medo é uma emoção inútil que deve ser controlada. Outro raio cortou o céu, seguido por um trovão que fez ambos se sobressaltarem. Marina deu alguns passos na direção de Leonardo, instintivamente, procurando a proximidade de outro ser humano para se sentir menos vulnerável. Você pode... Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Seria muito estranho se eu ficasse aqui até a tempestade passar. Leonardo a estudou por longos momentos, algo indefinível passando por seus olhos. Não seria estranho, disse finalmente. Mas não quero que se sinta obrigada. Não me sinto obrigada, Marina interrompeu. Me sinto assustada, e você é a única pessoa nesta casa enorme que me faz sentir segura. Algo mudou na expressão dele. Uma suavidade que ela raramente via apareceu em seus traços. Então fique, ele indicou, uma poltrona próxima à lareira, mas Marina balançou a cabeça. Posso deitar na cama? Sua voz saiu pequena, quase sussurrada. Só até passar, prometo que não vou te incomodar. Leonardo engoliu em seco, mas assentiu. Claro! Marina se dirigiu ao lado vazio da cama enorme, deslizou para baixo dos lençóis macios, mantendo o roupão fechado. Leonardo apagou as luzes principais, deixando apenas o brilho dourado da lareira iluminar o ambiente, e se deitou do outro lado da cama, mantendo uma distância respeitosa entre eles. O silêncio que se estabeleceu não era desconfortável. Era íntimo,
carregado de uma tensão diferente. Não de medo ou ansiedade, mas de duas pessoas compartilhando um espaço vulnerável pela primeira vez. Leonardo, Marina murmurou no escuro. Sim. Obrigada por me deixar ficar. Obrigado por confiar em mim. Outro trovão ecoou, mais distante agora, mas ainda assim fez Marina se encolher involuntariamente. Sem pensar, ela estendeu a mão no escuro, procurando algum conforto. Seus dedos encontraram os de Leonardo no meio da cama. Ele não se afastou. Pelo contrário, depois de alguns segundos de hesitação, entrelaçou os dedos nos dela, segurando sua mão com uma gentileza que a fez sentir vontade de chorar. Está melhor assim? Ele perguntou baixinho. Muito melhor. Marina apertou suavemente a mão dele. Você tem mãos quentes. Você tem mãos pequenas. Ele respondeu, e ela percebeu um sorriso em sua voz. Permaneceram assim, de mãos dadas no escuro, ouvindo a tempestade gradualmente perder força lá fora. Marina sentia o polegar de Leonardo traçar círculos pequenos e inconscientes no dorso de sua mão, um gesto tão terno que fez seu coração acelerar, por motivos que nada tinham a ver com medo. Leonardo, você já pensou em como seria se nós fôssemos um casal normal, que se conheceu e se apaixonou naturalmente? Ele ficou quieto por tanto tempo que ela achou que não responderia. Penso nisso todos os dias. Finalmente admitiu. Fico imaginando como seria te conhecer numa situação comum, talvez numa livraria ou num café. Como seria te conquistar aos poucos, descobrir suas manias, seus gostos. Sua voz ficou mais baixa. Como seria te beijar porque você quisesse, não por obrigação matrimonial. Marina virou-se de lado, ainda segurando a mão dele, tentando enxergar seu rosto na penumbra dourada da lareira. Quem disse que seria por obrigação? Marina, estou falando sério. Ela se aproximou um pouco mais, diminuindo a distância entre eles na cama enorme. Talvez não tenhamos nos conhecido de forma tradicional, mas isso não significa que não possamos construir algo real. Leonardo virou-se para encará-la, seus rostos agora a poucos centímetros de distância. Você não entende. Eu não sei como ser romântico, como fazer você se sentir desejada, como... Você quer aprender? Marina interrompeu suavemente. Mais que tudo no mundo. Então aprenda comigo. Ela soltou a mão dele e tocou levemente seu rosto como havia feito na varanda dias antes. Nós dois somos inexperientes. Podemos descobrir juntos. Leonardo fechou os olhos sob seu toque, respirando profundamente. Eu tenho tanto medo de te decepcionar. E eu tenho medo de não ser suficiente para um homem como você, Marina murmurou. Mas talvez os medos sejam menores quando enfrentados juntos. Ele abriu os olhos, encontrando os dela no brilho suave da lareira. Entre o trovão e o medo, seguramos um ao outro como duas crianças perdidas. Leonardo murmurou, ecoando pensamentos que ela não sabia que tinha compartilhado. E então, lentamente, hesitantemente, ele se inclinou em direção a ela. Marina não se afastou. Permaneceu imóvel, mal respirando, enquanto Leonardo aproximava o rosto do seu com uma reverência que fazia seu coração disparar. Quando os lábios dele tocaram os seus, foi como se todo o mundo se reorganizasse ao redor deles. O beijo foi suave, hesitante, cheio de uma ternura que nenhum dos dois havia experimentado antes. Leonardo beijava-a como se ela fosse feita de cristal, como se um movimento brusco pudesse quebrá-la. Marina respondeu instintivamente, seus lábios se movendo contra os dele, numa dança antiga que seus corpos conheciam, mesmo que suas mentes não soubessem ensinar. Quando se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular. Foi... Leonardo começou. Perfeito, Marina completou,
tocando os próprios lábios com os dedos, ainda sentindo o gosto dele. Lá fora, a tempestade havia finalmente passado, deixando apenas o som suave da chuva, diminuindo gradualmente. Mas dentro do quarto aquecido, uma nova tempestade havia começado. Uma tempestade de emoções, descobertas e possibilidades que mudaria tudo para sempre. A mudança entre Marina e Leonardo, após aquela noite, foi sutil, mas perceptível para qualquer observador atento. Eles caminhavam mais próximos pelos corredores da mansão. Durante as refeições, suas conversas fluíam naturalmente, pontuadas, por sorrisos genuínos e olhares que duravam alguns segundos mais que o necessário. Leonardo havia começado a oferecer o braço quando desciam as escadas, e Marina o aceitava sem hesitação. Dona Conceição observava essas pequenas transformações, com aprovação discreta. Em 15 anos, cuidando daquela casa, nunca havia visto o patrão tão humano. Os ombros menos tensos, a expressão mais suave, até mesmo o modo de falar havia adquirido uma cadência diferente. Mas nem todos reagiam positivamente à nova dinâmica do casal. A primeira prova de fogo veio numa terça-feira chuvosa, quando Leonardo anunciou durante o café da manhã que receberiam visitas importantes para jantar. Rodrigo Menezes e a esposa vêm hoje à noite discutir a fusão com a empresa de transporte marítimo dele, explicou enquanto folheava correspondências. Será algo formal, mas nada intimidador. Marina quase engasgou com o café. Rodrigo Menezes era nome conhecido até mesmo na vila onde crescera, um dos empresários mais influentes do estado, dono de uma fortuna que rivalizava com a de Leonardo. Você acha que devo... Ela hesitou. Talvez seja melhor eu jantar no quarto. Não quero atrapalhar negócios importantes. Leonardo ergueu os olhos das cartas, franzindo a testa. Por que faria isso? Bem, Marina mexeu nervosamente na xícara. Sou apenas uma camponesa. Não entendo de negócios sofisticados. Posso dizer algo inadequado. Marina. A voz dele ficou firme, mas carinhosa. Você é minha esposa. Seu lugar é ao meu lado, especialmente em ocasiões como esta, mas sem discussão. Ele se levantou, contornou a mesa e segurou delicadamente a mão dela. Além disso, quero que eles te conheçam. Quero mostrar a mulher extraordinária com quem me casei. O calor que subiu pelas bochechas de Marina não tinha nada a ver com vergonha. Era a primeira vez que Leonardo se referia a ela daquela forma, com orgulho evidente na voz. O resto do dia passou num turbilhão de preparativos. Dona Conceição escolheu um vestido azul marinho que realçava os olhos de Marina. Ajudou-a com o cabelo preso num coque elegante e até emprestou um colar de pérolas que pertencera à mãe de Leonardo. A senhora fica linda, Marina. A governanta sorriu enquanto fazia os últimos ajustes. Vai deixar qualquer uma com inveja. Às 7 em ponto, o casal Menezes chegou numa limousine preta reluzente. Rodrigo era um homem baixo e atarracado, de uns 50 anos, com bigode, grisalho e ar imponente. A esposa, Valentina, era uma mulher magra e elegante, mais jovem que o marido, com joias caríssimas adornando pulsos e pescoço como armadura cintilante. Leonardo recebeu os convidados na sala principal com Marina ao seu lado. Ela mantinha as costas eretas e um sorriso educado, lembrando-se das lições de etiqueta que a mãe lhe ensinara. Rodrigo, Valentina, apresento-lhes minha esposa, Marina. A voz de Leonardo carregava satisfação óbvia. Prazer em conhecê-los. Marina estendeu a mão com elegância natural. Rodrigo a cumprimentou cordialmente, mas Valentina apenas tocou seus dedos brevemente, os olhos críticos percorrendo o vestido de Marina da cabeça aos pés, como um scanner implacável. Que surpresa, Leonardo!
Valentina sorriu, mas havia frieza calculada por trás da expressão. Não imaginávamos que você havia se casado. Quando foi a cerimônia? Há algumas semanas. Foi algo discreto, apenas família próxima. Leonardo respondeu sem constrangimento. Entendo. Rodrigo aceitou o uísque que Leonardo oferecia. E onde vocês se conheceram? Marina sentiu o estômago contrair. Era a pergunta que mais temia. Através de conhecidos mútuos. Leonardo respondeu prontamente, poupando-a do constrangimento. Que romântico! Valentina inclinou a cabeça, estudando Marina com interesse predatório. E você, querida, de que família vem? Não reconheço o sobrenome Santos. Sou filha de agricultores. Marina ergueu o queixo com dignidade. Família simples, trabalhadora. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados. Valentina trocou um olhar rápido com o marido. Uma comunicação silenciosa que Marina captou perfeitamente. Que interessante, Valentina murmurou, tomando um gole do vinho. Deve ter sido uma grande mudança de vida para você. Tem sido uma adaptação gratificante. Marina manteve a voz firme. Durante o jantar, as investidas sutis continuaram. Valentina fazia perguntas aparentemente inocentes sobre educação, viagens, cultura, sempre com um tom que sugeria superioridade. Marina respondia com honestidade, recusando-se a fingir conhecimentos que não possuía, mas também sem se diminuir. Marina, você deve estar adorando a vida social da capital. Valentina cortava delicadamente o salmão. Imagino que seja bem diferente do que estava acostumada no interior. Ainda estou conhecendo esse mundo. Marina admitiu. Mas Leonardo tem sido um guia maravilhoso. Tenho certeza. Valentina sorriu friamente. Deve ser reconfortante ter alguém para orientá-la sobre as expectativas da sociedade em que agora se encontra. Leonardo, que havia permanecido quieto até então, pousou o garfo com um ruído seco que fez todos olharem para ele. Valentina, sua insinuação está sendo muito clara. Sua voz saiu baixa, mas carregada de uma autoridade que fez o ar da sala ficar denso. Gostaria que fosse mais específica sobre o que está tentando dizer. Leonardo não quis. Valentina gaguejou. Claramente não esperava ser confrontada. Quis sim. Ele se recostou na cadeira, os olhos verdes fixos nela como um predador avaliando a presa. Desde que chegaram, você tem feito comentários sutis, questionando a adequação da minha esposa para estar nesta mesa. Então, seja direta. Rodrigo pigarreou desconfortavelmente. Leonardo, talvez Valentina apenas nada. Leonardo não tirou os olhos da mulher. Ela quer saber se Marina é boa o suficiente para mim. Se uma moça de origem humilde merece estar ao lado de um homem da minha posição. Não é isso, Valentina. O constrangimento de Valentina era palpável. Suas bochechas se tingiam de vermelho enquanto procurava palavras que não a incriminassem ainda mais. Eu apenas... Pensamos que você escolheria alguém mais adequada ao seu círculo social. Adequada. Leonardo repetiu a palavra como se fosse venenosa. Você quer dizer rica, de família tradicional, com pedigree aprovado pela alta sociedade. Leonardo, Marina murmurou, tocando levemente seu braço. Não, Marina. Ele cobriu a mão dela com a sua, sem desviar o olhar de Valentina. Deixe-me esclarecer algo para vocês dois. Marina é a mulher mais genuína, corajosa e íntegra que já conheci. Ela não precisa de sobrenome importante porque carrega a própria importância na forma como trata as pessoas. Não precisa de herança familiar porque construiu o próprio caráter através de trabalho honesto. Sua voz ganhava intensidade a cada palavra. Enquanto vocês julgam pessoas pela conta bancária e origem, Marina me escolhe todos os dias por quem sou, não pelo que possuo.
Leonardo se levantou, ainda segurando a mão da esposa. Ela vale mais que 100 mulheres nascidas em berço de ouro, mas vazias de compaixão e humildade. O silêncio na sala era ensurdecedor. Rodrigo mexia desconfortavelmente na cadeira, claramente arrependido de ter vindo. Valentina parecia ter engolido a língua. Quanto aos negócios, Rodrigo, Leonardo continuou, voltando-se para o empresário. Podemos discuti-los amanhã no meu escritório, sem julgamentos desnecessários sobre escolhas pessoais. Claro, claro. Rodrigo se levantou rapidamente. Talvez seja melhor irmos embora. Foi um mal-entendido. Não foi mal-entendido. Leonardo o interrompeu. Foi desrespeito deliberado à minha esposa, mas aceito suas desculpas se forem sinceras. Rodrigo olhou para a esposa, que permanecia mortificada em silêncio. Peço desculpas, Marina. Ele disse formalmente. Valentina também se desculpa. Não era nossa intenção ofender. Marina assentiu graciosamente, mas foi Leonardo quem respondeu. A única opinião que importa sobre minha esposa é a dela mesma e a minha. Sua voz estava firme, final. E ambas são muito positivas. Depois que os convidados partiram, Marina e Leonardo ficaram sozinhos na sala de jantar. Ela o observava com uma mistura de gratidão e algo mais profundo que ainda não conseguia nomear completamente. Você não precisava ter feito isso. Ela disse suavemente. Precisava sim. Leonardo se aproximou, tomando as mãos dela nas suas. Ninguém tem o direito de te diminuir, Marina. Especialmente não na minha presença. Mas eles são importantes para seus negócios. Você é mais importante. As palavras saíram com uma convicção que a surpreendeu. Muito mais importante que qualquer negócio. Marina sentiu lágrimas queimando os olhos, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Obrigada por me defender. Obrigado por me dar motivo para ter orgulho. Leonardo tocou delicadamente seu rosto. Você não precisava de aprovação deles, mas me deixou orgulhoso da forma como se comportou com dignidade, mesmo sendo atacada. Naquele momento, Marina compreendeu algo fundamental. Leonardo não a defendera apenas por cortesia ou obrigação matrimonial. Ele a defendera porque genuinamente acreditava nela, no valor dela como pessoa. E essa percepção mudou algo profundo entre eles, plantando uma semente que cresceria em algo muito maior nos dias seguintes. Os dias que se seguiram ao jantar desastroso com os Menezes trouxeram uma intimidade nova e inesperada entre Marina e Leonardo. Era como se a defesa pública dele tivesse quebrado uma barreira invisível que ainda existia entre eles, permitindo que algo mais profundo florescesse. Leonardo começou a procurar sua companhia de formas pequenas, mas significativas. Aparecia na biblioteca quando ela estava lendo, sentando-se numa poltrona próxima apenas para dividir o mesmo espaço silencioso. Convidava-a para caminhadas pelos jardins após o almoço. Perguntava sua opinião sobre decisões relacionadas à casa, como se realmente valorizasse seus pensamentos. Marina, por sua vez, sentia-se cada vez mais à vontade em sua presença. O nervosismo inicial havia dado lugar a uma afeição genuína que crescia a cada conversa, a cada sorriso trocado, a cada momento em que o surpreendia, observando-a com aquele olhar intenso que fazia seu coração acelerar. Era sábado pela manhã, quando Leonardo apareceu na varanda onde ela tomava café, carregando um embrulho cuidadosamente envolvido em papel de seda azul. Tenho algo para você, disse, com um toque de nervosismo na voz que ela raramente ouvia. Marina pousou a xícara curiosa. O que é? Abra e veja. Ele estendeu o embrulho, observando atentamente sua reação. Dentro do papel de seda havia um livro de capa marrom com páginas amareladas pelo tempo. O título em letras douradas dizia
Sonetos de Camões, edição de 1921. Leonardo. Marina abriu delicadamente o livro, maravilhada. É antigo, deve ser caríssimo. Pertenceu à minha avó. Ele se sentou ao lado dela, mais próximo do que costumava fazer. Era a única pessoa da família que realmente entendia de literatura. Ela me ensinou a amar livros quando eu era criança. Marina folheou as páginas com reverência, percebendo anotações delicadas nas margens. Estas são as observações dela? São. Leonardo apontou para uma passagem marcada. Este era o soneto preferido dela. Costumava recitar para mim antes de dormir. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Marina leu em voz alta, a voz suave dando vida às palavras antigas. Continue. Leonardo pediu, fechando os olhos para ouvir melhor. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Marina parou, olhando para ele. Por que me deu isso? Leonardo abriu os olhos, encontrando os dela com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Porque você mudou tudo na minha vida, disse simplesmente. E porque quero dividir com você as coisas que mais amo. O coração de Marina acelerou. Havia algo diferente no ar entre eles naquela manhã. Uma eletricidade sutil que fazia cada palavra parecer carregada de significado. Posso mostrar algo também? Ela perguntou impulsivamente. Claro. Marina se levantou, ainda segurando o livro. Venha comigo. Ela o conduziu pelos jardins até uma parte mais afastada da propriedade, onde Leonardo raramente ia. Ali, protegida por uma cerca viva de jasmins, havia uma pequena horta que Marina vinha cuidando secretamente nas últimas semanas. Você fez isto? Leonardo observava as fileiras organizadas de vegetais e ervas, genuinamente impressionado. Pedi permissão à dona Conceição. Marina corou levemente. Sei que deve parecer rústico comparado ao resto dos jardins, mas sentia falta de trabalhar com a terra. Leonardo se agachou, examinando os brotos verdes que despontavam do solo escuro. Está perfeito, murmurou. Você conseguiu fazer algo crescer aqui. Era só terra abandonada. Marina se ajoelhou ao lado dele. Mas com cuidado, paciência, qualquer coisa pode florescer. Eles se olharam, ambos entendendo que não estavam mais falando apenas sobre plantas. Marina, Leonardo começou, mas pareceu perder as palavras. O quê? Eu gostaria de... Ele hesitou, passando a mão pelo cabelo num gesto nervoso. Gostaria de te beijar, de verdade desta vez, não por causa do medo ou da tempestade, mas porque quero. O pedido saiu tão vulnerável, tão honesto, que Marina sentiu algo derreter dentro do peito. Eu também quero, sussurrou. Leonardo se levantou lentamente, estendendo a mão para ajudá-la. Quando Marina ficou de pé, eles estavam muito... próximos o suficiente para ela sentir o calor emanando do corpo dele. Posso tocar seu rosto? Ele perguntou, como se pedisse permissão para algo sagrado. Marina assentiu, fechando os olhos quando sentiu as palmas calejadas se curvarem suavemente contra suas bochechas. O toque era hesitante, mas cheio de uma ternura que a fez tremer. Você é tão bonita, Leonardo murmurou, o polegar traçando delicadamente a linha de sua maçã do rosto. Às vezes ainda não acredito que está realmente aqui. Estou aqui. Marina abriu os olhos encontrando os dele. E não vou a lugar nenhum. Dessa vez, quando Leonardo se inclinou em direção a ela, não havia hesitação. O beijo foi suave no início, exploratório, como se ele estivesse memorizando cada sensação. Marina respondeu instintivamente, suas mãos encontrando o peito dele, sentindo o coração batendo acelerado sob a camisa. Gradualmente, o beijo se aprofundou. Leonardo a puxou mais para perto, uma das mãos deslizando para a nuca dela, os dedos se entrelaçando em seus cabelos.
Marina suspirou contra os lábios dele, perdida numa sensação que era completamente nova e ao mesmo tempo familiar, como se seus corpos soubessem exatamente o que fazer. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando irregularmente. Leonardo apoiou a testa na dela, os olhos fechados. Isso foi... Ele começou. Diferente. Marina completou, ainda sentindo o gosto dele nos lábios. Muito diferente, ele concordou, abrindo os olhos, do que qualquer coisa que imaginei. Melhor ou pior? Leonardo sorriu, um sorriso genuíno, radiante, que transformava completamente seu rosto. Infinitamente melhor, disse, beijando delicadamente a ponta do nariz dela. Você tem a capacidade impressionante de superar todas as minhas expectativas. Marina riu, sentindo-se leve e feliz de uma forma que não experimentava há muito tempo. Você também, confessou. Quando te vi pela primeira vez, pensei que seria frio, distante. Nunca imaginei que por trás de toda aquela seriedade havia um homem tão gentil. Gentil. Leonardo arqueou uma sobrancelha. Os jornais de negócios não usariam essa palavra para me descrever. Os jornais não te conhecem como... Eu conheço. Marina tocou levemente o peito dele, sobre o coração. Não sabem que você se lembra do soneto preferido da sua avó, ou que fica nervoso quando quer me dar um presente, ou que tem medo de me machucar mesmo quando só quer me tocar. Leonardo cobriu a mão dela com a sua. Você me vê de uma forma que mais ninguém vê, porque você me deixa ver. Marina se aproximou novamente, os lábios quase tocando, os dele, e eu gosto muito do que vejo. Eles se beijaram novamente, desta vez com menos hesitação e mais paixão. O mundo ao redor, os jardins perfumados, o canto dos pássaros, o sol aquecendo suas costas, tudo desapareceu, exceto a sensação dos corpos se encaixando perfeitamente, como peças de um quebra-cabeça que finalmente encontraram seus lugares, incorretos. Quando se separaram, Leonardo segurou as mãos dela, entrelaçando os dedos. Marina, preciso que saiba de uma coisa. O quê? Ela perguntou, notando a seriedade em sua voz. Eu não ensinei um homem a beijar. Ele disse, ecoando pensamentos que ela não sabia ter compartilhado. Você ensinou um coração a confiar. As palavras a atingiram com uma força inesperada. Marina sentiu lágrimas queimando os olhos, mas eram lágrimas de uma felicidade pura e cristalina. Leonardo, não precisa dizer nada agora. Ele beijou suavemente suas mãos entrelaçadas. Só queria que soubesse que isto, o que está acontecendo entre nós, é real para mim. Não é gratidão ou conveniência. É amor? Marina sussurrou a palavra que nenhum dos dois havia ousado pronunciar. Leonardo a olhou por um longo momento, algo passando por seus olhos verdes. Está começando a ser, admitiu finalmente. E isso me aterriza e me emociona ao mesmo tempo. Marina sorriu através das lágrimas. A mim também. Eles permaneceram ali, de mãos dadas no meio da pequena horta que ela havia criado, cercados pelo perfume dos jasmins e pela promessa de algo novo e maravilhoso crescendo entre eles. Era o começo de uma história de amor verdadeira. Não a que fora arranjada por contratos e necessidade, mas a que estava sendo escrita pelos próprios corações, uma página de cada vez. E pela primeira vez, desde que se conheceram, ambos tinham certeza de que queriam ler até o final. 2 semanas se passaram desde o beijo no jardim, e a atmosfera na mansão havia se transformado completamente. Marina e Leonardo não eram mais 2 estranhos tentando conviver. Eram um casal descobrindo o amor de forma autêntica e surpreendente. Eles caminhavam de mãos dadas pelos corredores. Leonardo a procurava durante o dia, para conversas que não tinham nada a ver com obrigações domésticas.
Marina lia para ele nas tardes chuvosas, sua voz suave transformando a biblioteca num refúgio íntimo. Pequenos gestos de carinho se tornaram naturais. Um toque no ombro ao passar, dedos que se encontravam quando alcançavam o mesmo objeto, sorrisos que duravam tempo demais para serem apenas cordiais. Dona Conceição observava essas mudanças com satisfação maternal. Várias vezes flagrou Leonardo sorrindo sozinho enquanto trabalhava, ou Marina cantarolando distraída enquanto arrumava flores. A casa inteira parecia mais leve, como se o amor florescendo entre seus habitantes tivesse o poder de transformar até mesmo as pedras antigas em algo mais acolhedor. Foi numa quinta-feira ensolarada que Leonardo apareceu no quarto de Marina com uma proposta inesperada. Vista algo confortável para viajar, disse, encostado no batente da porta com um sorriso misterioso. Viajar? Marina ergueu os olhos do bordado que estava fazendo. Para onde? É surpresa. Ele se aproximou, beijando delicadamente sua testa. Mas garanto que vai gostar. Quanto tempo ficaremos fora? Apenas o fim de semana. Leonardo segurou suas mãos, os polegares traçando círculos suaves em suas palmas. Confia em mim? Marina estudou seu rosto, vendo uma animação que raramente percebia. Nele, havia algo diferente em seus olhos verdes, uma expectativa, uma vulnerabilidade que a intrigou. Sempre confio em você. O sorriso que iluminou o rosto de Leonardo foi devastador. Saímos em 1 hora, disse, beijando rapidamente seus lábios antes de se afastar. E Marina, leve o livro de Camões. Vai precisar dele. A viagem durou 3 horas numa estrada serpenteante que subia montanhas cobertas de mata atlântica. Leonardo dirigia pessoalmente, coisa rara, conversando de forma descontraída sobre paisagens e memórias da infância. Marina observava seu perfil relaxado, pensando em como estava diferente. Mais jovem, menos tenso, como se tivesse se libertado de algum peso invisível. Estamos chegando, ele anunciou, dirigindo por uma estrada particular que cortava um bosque de eucaliptos. O que Marina viu a fez suspirar de admiração. Era uma pequena pousada de arquitetura colonial, pintada de branco e azul, cercada por jardins selvagens, onde flores nativas cresciam livremente. Havia algo deliberadamente simples naquele lugar, uma elegância rústica que contrastava completamente com a opulência da mansão. «Leonardo, é lindo!» ela exclamou saindo do carro. «Como descobriu este lugar? Venho aqui desde criança.» Ele pegou as malas, um sorriso nostálgico tocando seus lábios. Era o único lugar onde meu pai me permitia ser apenas uma criança, sem responsabilidades, sem aulas de etiqueta, sem pressão para me comportar como um pequeno empresário. Marina seguiu-o pela varanda decorada com redes e plantas pendentes. O interior era aconchegante, com móveis rústicos, lareira de pedra e janelas que emolduravam vistas espetaculares das montanhas. É tão diferente da mansão, ela observou, tocando delicadamente uma mesa de madeira de demolição. Era exatamente isso que eu queria. Leonardo colocou as malas num canto. Queria te trazer para um lugar onde pudéssemos ser apenas nós mesmos, sem formalidades, sem protocolos, sem nada que nos lembre do mundo lá fora. O gerente da pousada, um senhor de cabelos brancos e sorriso caloroso, apareceu para cumprimentá-los. «Senhor Leonardo!» exclamou com genuína alegria. «Há quanto tempo não o vemos por aqui?» «Muito tempo, seu João.» Leonardo abraçou o homem com familiaridade que Marina nunca tinha visto. «Esta é minha esposa, Marina. Senhora Marina, seja muito bem-vinda.» Seu João beijou respeitosamente a mão dela. «É uma honra tê-la aqui. Posso dizer que nunca vi o senhor Leonardo tão
feliz. Obrigada pela hospitalidade. Marina sorriu, notando como Leonardo ficou levemente corado com o comentário. Preparei o chalé favorito dele, o que tem vista para o vale. Seu João piscou para Marina. E já providenciei o jantar especial que ele pediu. Jantar especial? Marina olhou curiosa para Leonardo. Mais tarde você descobre? Ele riu, passando o braço pela cintura dela num gesto possessivo e terno ao mesmo tempo. A tarde passou rapidamente. Eles caminharam pelas trilhas da montanha, Leonardo mostrando lugares da infância, contando histórias de aventuras e travessuras que Marina mal conseguia imaginar no homem sério que conhecera. Viram-no relaxado, rindo abertamente, até brincando na água cristalina de um riacho como um menino. Você devia rir mais. Marina disse, sentada numa pedra, enquanto ele coletava seixos coloridos na margem. Fica ainda mais bonito quando ri. Não tive muitos motivos para rir nos últimos anos. Leonardo se aproximou, oferecendo-lhe um seixo rosa, perfeitamente polido. Até você aparecer. Eu aparecer? Marina girou o seixo entre os dedos. Você me comprou. Lembra? Comprei sua presença. Leonardo se sentou ao lado dela na pedra. Mas conquistei seu afeto foi por mérito próprio. Conquistou mesmo. Marina sorriu, encostando a cabeça em seu ombro. Completamente. Quando o sol começou a se pôr, voltaram para a pousada. Leonardo parecia nervoso novamente, verificando o relógio várias vezes e trocando olhares misteriosos com seu João. Vista aquele vestido azul que trouxe, disse quando chegaram ao chalé. O jantar será às 8. Por que toda essa cerimônia? Marina perguntou, divertida com seu comportamento. Você vai entender em breve. Ele beijou sua testa, saindo rapidamente antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Às 8 em ponto, Leonardo bateu na porta. Quando Marina abriu, vestindo o vestido azul que realçava seus olhos, ele ficou sem palavras por alguns instantes. Você está deslumbrante, murmurou finalmente. Obrigada. Marina corou, notando que ele também estava especialmente elegante num terno cinza claro. Agora vai me contar o que está tramando? Venha, ele ofereceu o braço. Está na hora. Leonardo a conduziu por uma trilha iluminada por tochas, até um terraço natural que ela não tinha visto durante a caminhada da tarde. O que encontrou lá a deixou sem fôlego. Uma mesa pequena estava preparada no centro do terraço, coberta com toalha branca e decorada com velas e flores silvestres. 2 cadeiras simples, mas elegantes, flanqueavam a mesa, onde pratos de porcelana simples aguardavam. Mas o mais impressionante era a vista. O vale inteiro se estendia abaixo deles, pontilhado por luzes de fazendas distantes, enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu escurecendo. Leonardo, Marina sussurrou emocionada. É mágico, ainda não acabou. Ele a conduziu até a cadeira, puxando-a galantemente. O jantar foi simples, mas perfeito. Nada de pratos sofisticados ou vinhos caros. Apenas comida caseira deliciosa preparada com carinho. Eles conversaram sobre tudo e nada, rindo de histórias bobas, compartilhando memórias, perdendo-se nos olhos um do outro à luz das velas. Quando terminaram de comer, Leonardo se levantou e pegou uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó. Marina sentiu o coração acelerar. O que é isso? Seita, Marina. Leonardo se ajoelhou ao lado da cadeira dela, segurando a caixinha com mãos que tremiam ligeiramente. Há 3 meses eu comprei uma esposa por conveniência. Mas hoje quero pedir à mulher que amo para se casar comigo por escolha. As lágrimas queimaram imediatamente os olhos de Marina. Leonardo, deixe-me terminar. Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado de ouro branco com um diamante solitário modesto, mas perfeito. Este anel pertenceu à minha avó, a mesma que me ensinou a amar literatura. Ela sempre disse que o daria para a mulher que realmente tocasse meu coração. Sua voz ficou embargada.
Você não apenas tocou meu coração, Marina. Você o transformou completamente. Me ensinou a amar, a confiar, a ser vulnerável. Me mostrou que eu não preciso ser perfeito para merecer afeto. Você nunca precisou ser perfeito. Marina murmurou através das lágrimas. Fui vendida como mercadoria. Leonardo ecoou pensamentos que ela não sabia ter compartilhado. Mas você me comprou para nunca me aprisionar. Você me libertou de todas as correntes que eu mesmo havia colocado. Ele retirou o anel da caixa. Marina Santos, mulher da minha vida, dona do meu coração renovado, quer se casar comigo de novo? Desta vez por amor verdadeiro, não por obrigação. Quer construir uma família comigo, baseada em escolha livre, respeito mútuo e amor infinito? Marina não conseguiu responder imediatamente. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto, enquanto olhava para aquele homem maravilhoso ajoelhado diante dela, oferecendo seu coração de forma tão pura e honesta. Sim, sussurrou finalmente. 1000 vezes sim. Leonardo deslizou o anel em seu dedo com uma reverência que a fez chorar ainda mais. Era perfeito, delicado, atemporal, carregado de história e significado. Eu te amo, Marina, ele disse, beijando sua mão onde o anel agora brilhava. Completamente, eternamente, escolhendo você todos os dias pelo resto da minha vida. Eu também te amo. Marina segurou o rosto dele entre as mãos. Mais do que imaginei que fosse possível amar alguém. Eles se beijaram sob as estrelas, cercados pela beleza da natureza e pela certeza de que tinham encontrado algo raro e precioso, um amor verdadeiro que nascera das circunstâncias mais improváveis. E naquele momento, ambos souberam que estavam prontos para recomeçar. Desta vez escolhendo um ao outro não por necessidade ou convenção, mas por amor puro e livre. 6 meses depois do pedido mágico na montanha, Marina acordou numa manhã de sábado com borboletas dançando no estômago. Hoje seria o dia do segundo casamento. O verdadeiro, como ela gostava de pensar. O que seria celebrado por amor, não por obrigação. O que aconteceria na pequena capela da vila onde crescera, cercada pelas pessoas que realmente importavam. Leonardo havia insistido que fosse exatamente como ela sonhara quando menina. Nada de cerimônia pomposa ou convidados importantes que não conheciam a história deles. Apenas família, alguns amigos próximos e a simplicidade de 2 almas se escolhendo livremente diante de Deus. A manhã estava radiante, com aquele sol dourado de outono que parecia abençoar tudo o que tocava. Marina se arrumava no mesmo quarto da infância, agora reformado por Leonardo como presente para os pais dela. Joaquim havia chorado quando viu a casa nova que substituíra a construção simples onde sempre moraram. Não ostentosa, mas confortável e digna, com água encanada, energia estável e até mesmo uma pequena biblioteca que Marina ajudara a organizar. Minha menina está linda. Joaquim apareceu na porta, usando o terno novo que Leonardo mandara fazer especialmente para ele. Os olhos do homem brilhavam com lágrimas de felicidade. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Marina se virou do espelho, onde Dona Conceição a ajudava com os últimos detalhes do penteado. O vestido era simples, mas elegante, cetim marfim com rendas delicadas, bem diferente do conjunto formal que usara no casamento civil meses atrás. Este vestido havia sido escolhido com amor, cada detalhe pensado para refletir quem ela realmente era. Pai, ela se aproximou, arrumando a gravata ligeiramente torta dele. Obrigada por tudo, por me deixar escolher, mesmo quando foi difícil. Você escolheu bem, minha filha. Joaquim segurou as mãos dela. Leonardo é um bom homem. Vejo como ele te olha, como te trata. Não é mais aquele rapaz assustado que veio buscar você há meses. Você o transformou. Nós nos transformamos, Marina corrigiu suavemente.
um ao outro. É assim que tem que ser. Dona Conceição sorriu, dando os últimos retoques no véu singelo que emoldurava o rosto de Marina. Casamento verdadeiro é quando duas pessoas se ajudam a se tornarem as melhores versões de si mesmas. Do lado de fora, buzinas alegres anunciaram a chegada do cortejo. Marina espiou pela janela e sorriu ao ver a procissão simples, mas calorosa se formando. Leonardo havia chegado numa charrete enfeitada com flores, dirigida por seu João da pousada. Atrás, vinham os carros com os poucos convidados, alguns funcionários da mansão que se tornaram amigos, 2 colegas de negócios que realmente respeitavam Leonardo como pessoa. Iana e Pedro, os irmãos de Marina, radiantes em suas roupas, novas. Está pronta? Joaquim ofereceu o braço. Mais que pronta. Marina respirou fundo, segurando o buquê de flores silvestres que ela mesma colhera na horta da manhã. Estou pronta para o resto da minha vida. A caminhada até a capela foi mágica. As crianças da vila corriam ao lado da charrete, jogando pétalas de rosas. Os vizinhos se aglomeravam nas portas e janelas, acenando e gritando parabéns. Era exatamente o tipo de celebração calorosa e genuína que Marina sempre sonhara ter. Leonardo a esperava no altar da pequena capela, e quando seus olhos se encontraram, Marina sentiu o mesmo impacto do primeiro dia. Só que agora era tempestade de amor, não de medo. Ele estava devastadoramente bonito no terno azul marinho, mas eram seus olhos que a hipnotizavam. Brilhavam com uma emoção tão intensa que ela quase tropeçou nos degraus. Você está perfeita, Leonardo sussurrou quando ela chegou ao altar. Você também. Marina sorriu através das lágrimas de felicidade que já começavam a escorrer. O padre Antônio, que a batizara e dera a primeira comunhão, conduziu a cerimônia com uma simplicidade tocante. Falou sobre amor verdadeiro, sobre escolhas feitas pelo coração, sobre como 2 caminhos diferentes podem se encontrar e criar algo novo e bonito. Leonardo e Marina, vocês querem renovar seus votos matrimoniais, desta vez por livre e espontânea vontade, prometendo-se amor, fidelidade e companheirismo até que a morte os separe. Queremos! Responderam em uníssono, as vozes firmes e cheias de certeza. Então façam suas promessas um ao outro. Leonardo segurou as mãos de Marina, sua voz embargada, mas clara. Marina, você pegou um homem perdido em sua própria solidão e me ensinou que vulnerabilidade é força, não fraqueza. Me mostrou que amor verdadeiro não conquista, liberta. Prometo te escolher todos os dias, te proteger sem te aprisionar, te amar sem te possuir. Prometo ser seu companheiro, seu refúgio e sua aventura pelo resto dos nossos dias. Marina Mal conseguia falar através das lágrimas, mas sua voz saiu cristalina. Leonardo, você me salvou, mas não da pobreza ou das dificuldades. Você me salvou de uma vida sem propósito verdadeiro. Me ensinou que amor real nasce do respeito e cresce na liberdade. Prometo te aceitar exatamente como você é, te apoiar em todos os sonhos, ser sua paz nos momentos difíceis e sua alegria nos momentos felizes. Prometo construir uma família com você baseada no amor que escolhemos cultivar todos os dias. Quando trocaram alianças, as mesmas do casamento civil, mas agora carregadas de significado completamente diferente, não havia uma pessoa na capela que não estivesse emocionada. Eu os declaro marido e esposa, unidos pelo amor verdadeiro e pela vontade divina. Padre Antônio sorriu. Pode beijar a noiva. O beijo foi longo, terno, cheio de promessas silenciosas. Quando se separaram, os sinos da capela tocaram alegremente enquanto todos aplaudiam e gritavam felicitações. Depois da cerimônia, houve uma festa simples no quintal da casa de Joaquim.
Mesas compridas carregadas de comida caseira, música ao vivo tocada pelos vizinhos, crianças correndo entre os adultos. Leonardo, que meses atrás mal conseguia conversar com desconhecidos, agora ria e conversava naturalmente com todos, carregando Pedro nos ombros e dançando com Ana como se fossem seus próprios irmãos. Nunca vi meu patrão assim. Dona Conceição comentou com Joaquim, observando Leonardo ensinar alguns homens da vila a jogar cartas. Parece livre. É o poder do amor verdadeiro. Joaquim respondeu, vendo Marina conversar animadamente com as mulheres da vila sobre receitas e histórias. Quando encontramos nossa metade, não precisamos mais carregar o mundo sozinhos. No final da tarde, quando os convidados começaram a se despedir, Marina e Leonardo se sentaram na varanda da casa, observando o pôr do sol tingir o céu de rosa e dourado. Sabe o que é engraçado? Marina apoiou a cabeça no ombro dele. O quê? Se alguém me contasse há 1 ano que eu me casaria com um milionário e seria perfeitamente feliz, eu riria da pessoa. E se me contassem que eu encontraria meu lugar no mundo, numa vila pequena, conversando com agricultores sobre plantação de milho, eu pensaria que a pessoa estava maluca. Leonardo beijou o topo da cabeça dela. Mas aqui estamos. Aqui estamos. Marina ergueu o rosto para olhá-lo. Pronto para nossa lua de mel na fazenda? Nossa lua de mel trabalhando na terra? Leonardo sorriu. Quem mais passaria 2 semanas plantando horta como viagem romântica? Nós, Marina riu, porque somos perfeitamente estranhos um para o outro e perfeitamente perfeitos juntos. Fui obrigada a assinar um contrato. Leonardo, murmurou, ecoando a jornada incrível que os trouxe até ali. Mas no final, assinei o recomeço que meu coração pedia. Eles se beijaram enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu, cercados pelo amor da família escolhida e pela certeza de que tinham encontrado algo raro e precioso, um amor que nascera da necessidade, mas florescera na liberdade. E ali, naquela varanda simples onde tudo começara com lágrimas e desespero, Marina e Leonardo escreveram o primeiro capítulo da história que construiriam juntos. Uma história de amor verdadeiro, escolhido livremente, cultivado com paciência e celebrado na simplicidade de 2 corações, que finalmente encontraram seu lar um no outro. O amor não obriga. O amor liberta. E eles eram a prova viva de que os piores começos podem gerar os finais mais bonitos, quando 2 pessoas decidem escolher o amor todos os dias, independentemente de como a história começou. Era o final perfeito e também o começo mais bonito que poderiam imaginar.